Completamente. Vai, agora é o terceiro gol, dá uma olhada aí. Rodrigo Caio, olha a cabeçada que ele dá, é um chute. Cabeçada, hein? Mas não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo? Ele e Tuller não jogaram bem. Ele fez o gol, salvou o Flamengo, dá a vitória ao Flamengo, mas ele não fez um bom jogo. O Tuller, então, foi pior do que ele. O Pires da Mota, que jogou como volante hoje, o Cuejar não jogou, sentiu um problema no tornozelo, já vinha tratando e não conseguiu jogar. Desde o jogo contra o Galo. Ele está com esse problema no tornozelo. E o Pires da Mota ficou muito mais defensivamente para proteger e abrir um buraco no meio-campo do Flamengo. E foi aí onde o Atlético Paranaense, no segundo tempo, começou a dominar e encontrar os espaços para atacar. Enfim, o Flamengo não fez um jogo brilhante. Se você falar, o Flamengo jogou, foi um jogo emocionante, porque o Flamengo ganhou nos acréscimos, com 2 gols nos acréscimos, né? E aí a emoção, vai dar essa emoção pro torcedor, é meio assim, meio bem do estilo meio Flamengo, não é? Ganhar assim, suado, sofrido, é bem no estilo Flamengo. Pascoal, pra qualidade que tem o Flamengo, não era as pra individualidades, 2 gols de Deus nos acuda. É uma joga na área e vê o que dá. O Flamengo é uma correria em bando, Calheiros. Uma correria. Ponto. Falar que toca a bola, que é organizado, não é. O Flamengo corre muito. Tem o talento individual do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, que estão jogando muita bola. Ponto. Ponto. Mais nada. O Flamengo depende de bola cruzada na área. É bumba, meu boi, é torto e a rodo. Time naquele abafa. Tá muito estranho. Você pra falou 6 meses, espaçamento no sistema defensivo. time é espaçado. Você enxerga isso, assim? Claro, não tenha dúvida. Eu tenho uma visão que... não sei se você corrobora com ela, se o Pascoal também, mas o Flamengo, sabe, é um bloco ofensivo, a defesa e o meio campo é um buraco. Não cria nada por ali. A bola dificilmente passa com qualidade pelo meio campo. Os laterais também de muito pouca qualidade não chegam um pouco à frente para fazer o suporte aos meias. Sempre aquela bola espirrada, um lançamento para ver se dá certo. Sabe, com todo respeito ao Abel, essa vitória por 3-2 foi a sorte que o Flamengo precisava nesse exato momento no resultado. Porque, em termos de desempenho, não fez por merecer. E a gente está com os melhores momentos aí na tela, analisando essa vitória do Flamengo. Segunda vitória no Maracanã, né? Vinha de um intervalo aí na derrota pro Atlético, tinha vencido a Chapecoense, perdeu pro Atlético e hoje vence no sufoco, hein? No sufoco, o time misto, o time reserva do Atlético Paranaense. Alguns titulares foram entrando na segunda etapa. Sim. Mas é aquele time que o Thiago tem revezado, né? O time do estadual, né? Praticamente o time do estadual. Mas a gente tem que observar o comportamento da equipe do Flamengo e achar que esse comportamento não é um comportamento normal. Eu também acho que não é um comportamento normal. Você ter hoje uma formação defensiva com o volante bem preso, um espaço no meio campo, os meias não voltando na composição, fica quase que assim. É o bloco da defesa e o bloco do ataque. Não dá para ser mais assim no futebol. Tem que ter um pouco mais de compactação. Tá faltando isso para o time do Flamengo. Um pouco mais de compactação. Claro que a vitória tem que ser levada em conta. O torcedor vai embora para casa feliz, mas a gente tem que analisar o que está acontecendo, né? O acontecimento o Flamengo jogou uma grande partida? Jogou um futebol que deu sossego para o seu torcedor? Não. Tirou do fundo da alma a vitória? Tirou. Foi legal isso? Ótimo, que mostra comprometimento dos jogadores com a camisa do Flamengo. E isso é muito bom. Eles se doaram pelo Flamengo hoje, até passaram do limite. O Bruno Henrique fez pênalti, correu, fez gol, foi lá, fez gol de cabeça, se virou para ajudar o time do Flamengo. Todo mundo tentou colaborar de alguma forma. Isso é bom. Mas ainda falta organização. Tem que ter um pouquinho mais de organização, um pouco mais de cabeça para jogar esse tipo de jogo no Campeonato Brasileiro. Bom, esse é o ponto positivo, hein? Pascoal tocou bem nesse tema aqui. Já a gente vai ao Maracanã com o Álvaro Loureiro, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico Abel Braga, que hoje foi muito perseguido, mais uma vez, foi muito pressionado pelo torcedor no Maracanã. Mas, Facincani, em outros tempos, a gente já viu o Flamengo acusar golpe, né? Quando sofre um impacto desse com bola rolando. E hoje, ao menos, o time não se entregou. Mostrou espírito de luta, lutou até o fim e lá nos acréscimos foi conseguir a virada. Não deixa de ser também um ponto positivo dessa vitória de virada do Flamengo, né? Apesar da atuação ainda questionável. E os caras abraçaram o Abel no final do jogo, foi uma cena bem comovente. O Abel, de novo, bastante estafado, né? Sentiu a responsabilidade e a pressão, mas a cobrança deve existir. O Abel é um baita, um cara legal, bacana, a gente o enxerga como um belíssimo personagem no futebol brasileiro, mas que o trabalho, por enquanto, não é dos melhores, não é. O Flamengo não tem um time sólido, não tem um time confiável. A questão a cobrança é essa. Viver do resultado, uma hora a conta quando chega cara demais.
E a gente está vendo aí os lances. Esse aí, ó, o árbitro foi consultar ainda um lance que, para mim, já o Simon vai falar, vai participar aqui do Rodada Fox no VAR Fox. O lance do pênalti contra o Flamengo, o segundo gol do Atlético Paranaense, ele foi marcado depois de uma longa análise do árbitro e num lance simples, hein, Pascoal? E eu vou falar um negócio pra você, depois de um longo tempo, porque teve o contra-ataque do Flamengo e quase saiu o gol do Everton. Saiu, Imagina aqui o seguinte, se sai o gol do Everton, o que aconteceria? Ele marcaria o pênalti e anularia o gol? É bom, né? Porque o Simon vai estar aqui com a gente pode ter esse tipo de pergunta com ele, porque... E aí, isso ia virar uma grande confusão. Depois ele decidiu pela marcação do pênalti. Será que ele ia anular o gol do Flamengo? Mas se sai aquele gol, eu perguntar a você, se sai o gol do Everton, o que ia acontecer? Olha, ia ser interessante, então, hein? É uma pergunta interessante. Eu quase fui tomar um café para esperar a decisão do árbitro. Então, ele levou 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Não pode. Vamos lá pro Maracanã? Vamos começar a repercutir essa vitória do Flamengo, essa vitória do sufoco, mas com a cara do Flamengo. Álvaro Loureiro, com muita luta, com muita disposição e raça que o torcedor tanto gosta, né? O futebol a gente está discutindo ainda aqui, poderia de repente ter jogado mais. Mas são 3 pontos para conta, que dá um alívio aí pro Flamengo. Álvaro. É isso, Calheiros. Boa noite para você, boa noite para os amigos aí do estúdio, para quem acompanha o Rodada Fox. É isso, a torcida do Flamengo reclamou bastante, né? Inclusive hostilizou bastante o técnico Abel Braga durante a partida, no fim da partida, mas o fato é que o Flamengo conseguiu buscar essa vitória que parecia improvável. Mais de 52 mil torcedores compareceram ao Maracanã para acompanhar esse duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo desfalcado, sem o Léo Duarte, sem o Cuéllar, e o Atlético Paranaense com um time ali alternativo, escalado pelo Thiago Nunes, pensando no segundo jogo da Recopa Sul-Americana no meio da próxima semana. O Flamengo começou mais ligado, com mais volume de jogo. No primeiro tempo abriu o placar com o Gabriel, né, num pênalti sofrido pelo camisa 9 rubro-negro, que voltou a marcar depois de quase um mês. Aí no segundo tempo entrou em campo a lei do ex. O Marcelo Cirino fez o primeiro gol, empatou a partida com a bola rolando. Depois, no pênalti marcado pelo Madison, depois da avaliação do árbitro de vídeo, o Marcelo Cirino fez 2-1, e aí o Flamengo partiu pro abafa, né? Na reta final da partida, perdendo por 2-1, a torcida hostilizando bastante o técnico Abel Braga, que não colocou em campo o Arrascaeta, por exemplo, e aí o Flamengo partiu para pressão no final do jogo e conseguiu a sua virada com gols do Bruno Henrique aos 44 minutos e aos 49, aliás, aos 50 minutos, né? Os últimos minutos ali do jogo, os últimos lances, o Rodrigo Caio acabou fazendo o gol da vitória rubro-negra, que, como eu disse, é importante para a classificação, mas não acalmou muito os ânimos da torcida, não. O pessoal hostilizou bastante, xingou o Abel Braga, inclusive no final do jogo, depois do placar vitorioso para o Flamengo. A gente está aqui na sala de coletivas, onde o técnico Abel Braga vai falar daqui a pouquinho, e a gente vai repercutir esse resultado e o comportamento da torcida em relação à atuação do técnico rubro-negro por aqui. Daqui a pouco eu aciono vocês ao vivo novamente. Calheiros. Combinado, Álvaro, combinado. A prioridade é sua, pintando o Abel Braga por aí. A gente vai retornar para acompanhar a entrevista coletiva, né, do técnico do Flamengo, que hoje, mais uma vez, foi muito cobrado. E um detalhe, pessoal, depois de muito tempo, o Abel não tinha uma semana inteira para treinar. E essa semana ele teve. Vai ter mais uma agora, Toda né? semana cheia para preparar o time para esse jogo contra o Atlético. E, claro, uma vitória suada, uma vitória com garra, com raça, 3-2. Mas era para ter tido esse sofrimento todo, um time que vai brigar por título, sofrer para ganhar dos reservas do Atlético Paranaense? Não, teoricamente não, Calheiros, você tem razão. Acho que o torcedor nessa hora tem até como reclamar. Até porque a gente já está no mês de maio, finalzinho de maio, vai começar junho, e ainda o time do Flamengo não tem o que o torcedor fala do chamado padrão de jogo. É verdade. O torcedor reclama, o time não tem padrão de jogo, mas tem alma. O que vai pesar hoje para o torcedor do Flamengo, para o dirigente do Flamengo, para os jogadores, para o vestiário do Flamengo, para a comissão técnica do Flamengo, é que o time tirou do fundo da alma essa vitória contra o Atlético Paranaense. Nem vai lembrar que foi o time reserva do Atlético Paranaense que esteve em campo. O Flamengo foi essa busca pela vitória que encaminhou o time numa situação diferente. E pode ser também, às vezes, Calheiros, esse tipo de jogo bota o time para cima. Bota o time para dizer o seguinte, a gente quando não dá na bola, vai no coração, vai na alma. E foi isso que respondeu hoje o time do Flamengo. Não deu na bola não estava bom. O jogo não estava fluindo, a jogada não estava dando certo. Aí o time do Flamengo começou, fez as alterações, 2 cruzamentos na área, resolveu.
2 cruzamentos na área, resolveu. Faz parte do jogo. O excesso de cruzamento, eu também não gosto. Mas quando você tem a necessidade de fazer isso, porque já entra no finalzinho da partida, já afunila o jogo, já vira aquela situação, vou botar na área para ver o que acontece, eu acho que o Flamengo tira do fundo da alma um resultado que parecia e estava perdido, mas conseguiu se recuperar dessa partida do Maracanã. Quase 60 mil pessoas de novo no Maracanã para acompanhar esse jogo. A torcida do Flamengo vive dando show toda a rodada. Pois é, e aí, Facincani? Eu queria saber quando que vai acabar esse paternalismo do Abel com algumas peças do Flamengo que não estão rendendo nada, né? Eu queria saber por que o Arrascaeta não jogou hoje. Porque ele foi mal no último jogo? E caras que não têm jogado ao longo da temporada bem e não saem do time, né? O Pará insistentemente é o lateral da equipe, sem qualquer mérito hoje técnico. O René jogando mal de novo. Você pega, a gente falava do espaçamento. Para mim, o espaçamento passa muito pelo posicionamento do Arão. Jogador que abandona a posição e não volta. O Diego, mais uma vez, uma partida apagada. Se não é o talento individual do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, com o Gabigol que jogou apagado de novo, apesar do gol de pênalti, o Flamengo não tinha vencido esse jogo. Tem gente no banco de reservas pedindo passagem, como o Pires da Mota, que hoje jogou bem. Entrou de novo e resolveu a função, porque o Tuller não estava legal, ele catou e teve que voltar um pouquinho mais para segurar um pouco o setor. Mas é um atleta que já tem pedido passagem junto com o Cuéllar. Por que não fecha um pouco mais o time, não acopla mais a marcação e sem você perder a noção de saída de bola? Porque o Cuéllar sai bem pro jogo quando precisa, o próprio Pires da Mota, tem o garoto Ronaldo no banco de reservas, que é lateral de origem, que pode fazer essa função. O Trauco, se não marca tão bem, mas ele chega mais à frente com mais técnica que o René, seria mais uma opção de suporte a Bruno Henrique, a Arrascaeta, a Everton Ribeiro naquele setor, com o Cuéllar fazendo a cobertura pela esquerda. Então, assim, tem peça para fazer a mudança na equipe, tentar encontrar o padrão e parar de abraçar paternalismo. Porque o Abel fica com essa história do meu time, não mexo ninguém, porque é o Arão e mais 10, é o Pará e mais não sei quantos, porque o meu protegido daqui a colar, com protegido você é mal abraçado, Abel. Tem que mudar o time. E olha que eu tô olhando aqui números, estou dando uma conferida nos números aqui. 51% de posse de bola do Flamengo, 49% do Atlético. Não, o jogo foi taco a taco. Ou seja, lá e cá. Não, taco a taco. O jogo foi taco a taco. Muito embora, porque o time do Flamengo é um time que pega a bola e parte para cima do adversário. O Flamengo não é aquele time que toca. Aliás, o Abel gostaria que fosse, né? Um time mais gradativo na transição do meio para frente. O Flamengo não, ele continua sendo incisivo. Ele pega a bola e é objetivo. Dá uma olhada, ó. Os ataques do Flamengo, as bolas que o Flamengo proporciona, são bolas que saem com velocidade no contra-ataque, bolas que saem com velocidade no meio-campo para os homens de lado de campo. Enfim, é assim que joga o Flamengo. É um perfil que o Flamengo adotou. Agora, isso precisa mudar? Às vezes dá para, ganhando o jogo, dá para segurar um pouquinho mais a bola. Como disse o Vanderlei Luxemburgo no último final de semana, tá ganhando o jogo, 50 minutos, fura a bola. O que é fura a bola? Fica com ela, precisa fazer uma faltinha, faz no meio campo, se precisar dar um bico para a linha de lado, dá. O cara apertou, dá um bico lá longe. Quer dizer, o jogo não flui, não deixa o jogo fluir. O Flamengo hoje precisou da bola. É diferente. Precisou ficar com a bola porque estava perdendo a partida por 2-1 e foi tirar do fundo da alma os 2 gols, depois já nos acréscimos, né, para conseguir essa vitória diante do Atlético Paranaense. Concordo, há espaçamento no time do Flamengo. Hoje ficou muito claro isso. O Pires da Mota teve que se posicionar quase como zagueiro, abriu um buraco no meio-campo. O Arão não deu conta de fazer sozinho essa ligação. Precisava ter chamado o Diego, o Everton, alguém para ajudar na marcação. O time do Flamengo hoje jogou naquele modelo antigo, quase num 4-2-4, né? 2 volantes, 2 homens de meio-campo e 4 atacantes, né? Um meia, um ponta, um meia, um centroavante e um meia. E aí joga todo mundo. Vai todo mundo para cima. Porque precisava do resultado. Estava perdendo a partida diante do Atlético Paranaense. O torcedor do Flamengo tem que entender que às vezes não vai dar na técnica. Não vai dar. O time do Flamengo é bom, é muito bom. O time do Flamengo é candidato a títulos dessa temporada? É óbvio que sim, porque o time e o elenco são bons. Agora, o torcedor também tem que dar uma mão, tem que ajudar. Porque eu vejo, assistindo o jogo do Flamengo, que tem uma certa ansiedade que vem da arquibancada. E o Flamengo não vai ser campeão brasileiro na 6ª rodada. O Flamengo não vai ser campeão da Libertadores da América antes de começar a fase de mata-mata. Tem essa ansiedade que passa da arquibancada para dentro de campo. E eu pelo menos sinto isso, noto isso, que é uma ansiedade. Os caras querem ser campeões, querem ganhar títulos importantes, mas precisa jogar um jogo por vez, não dá para ser campeão agora. E eu tô checando aqui, viu, Facincani? Você estava elogiando o Bruno Henrique.
Impressionante realmente, hein? O Bruno Henrique em 24 jogos na temporada, olha, são 13 gols e 9 assistências. Ele é o melhor jogador do Brasil, já. individualmente falando hoje, o Bruno Henrique. Pra mim, né, o jogador hoje mais decisivo do futebol brasileiro. Ele é muito bom jogador.